Olá, seja bem-vindo ao canal Ferramenta na Prática, tudo bem? Bem, hoje vamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje estou trazendo aqui um aparelhinho, o famoso dimmer, que acabou de chegar aqui para mim em pleno domingão. Chegou aqui no Mercado Livre em pleno domingão. E eu já vou aproveitar e abrir aqui para a gente ver como ele funciona, porque ele promete reduzir a rotação de ferramentas que trabalham com alta rotação, como por exemplo esmerilhadeiras. E para quem não viu o último vídeo, eu acho que foi o último vídeo sobre o suporte de disco para esmerilhadeira, né, aquele suporte de velcro, eu estava lixando um tampo, né, de madeira, e eu notei que se eu tivesse a rotação da esmerilhadeira um pouco menor, o trabalho seria mais interessante. Pois bem, está aqui o dimmer que promete reduzir a rotação da esmerilhadeira e deixá-la como uma politriz. Será que funciona mesmo? Vamos ver isso na prática agora. Então vamos lá, vamos abrir aqui rapidinho. Ó, até que chegou numa embalagenzinha aqui, ó. Coberto com essa espuminha aqui, a embalagem até que se preocuparam em proteger bem o aparelho aqui, né? Tá aqui dentro dessa caixinha. Até a caixinha tá até meio aberta aqui. Vai jogar a embalagem para lá e a gente vai dar uma olhadinha aqui, ó, da Silk Electronics. Fonte de alimentação, soluções para CFTV, transformadores para linha eletrônica. Bem, mas o que interessa pra gente aqui é o dimmer, né? Ele tem até, já deu para perceber, não sei se dá para vocês escutarem aí, ó. Ele tem o liga-desliga, né? Então ele liga aqui e tem a sua potência máxima liberada, que é a potência do equipamento. Na descrição do produto no Mercado Livre, ele já ensina a gente a utilizar, informando que você deve deixar o aparelho ligado já, tá? E aqui vai ser a função, né, de liga-desliga da sua máquina. Na descrição do uso no próprio site lá no Mercado Livre, ele já explica para você que para você utilizar isso aqui, você vai ligar o seu aparelho aqui nesta tomada, já vai deixar ele ligado, né, com o botão ligado, e é por aqui que você vai ligar e controlar a rotação, tá? Ou seja, você não trabalha mais lá com a máquina no sentido de ligar e controle de rotação, caso ela tenha. E sim, o controle e o ligamento e desligamento vai ser por aqui agora. Então bora ver. Então vamos lá para o primeiro teste que eu vou fazer aqui. Vou deixar aqui, claro, na posição já desligado. Vou conectar aqui na minha extensão, na minha tomada. E vou ligar agora o aparelho aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou ligar agora a esmerilhadeira aqui. Vou deixar até aqui, ó. E a gente vai ligar aqui agora. Realmente não está ligando. E agora a gente vai dar aquela observada, né? E vamos ver como é que vai funcionar o dimmer aqui, se vai funcionar bem, né? Então vou posicionar ele aqui. Aqui tá bom. Liguei. A máquina já deu uma tremida, então ela já está ligada, já está com energia, só que não tem potência suficiente para ela rodar. Então o dimmer já está atuando, né? E vamos aumentar aqui agora a frequência, né? Vamos liberar a potência aqui aos poucos e vamos ver a rotação da esmerilhadeira. Aumentando um pouquinho aqui. Com a rotação bem mais baixa. Reduzir um pouco. Reduzir mais. Vamos aumentar agora aqui.
E aqui o máximo. Desligado. Parece funcionar muito bem, hein? Observando aqui, esse aqui é um dimmer próprio para esse tipo de equipamento, tá? De alta rotação e com uma potência considerável. Esse aqui é o de 3.500 watts, ou seja, ele suporta, né, a informação dele é que ele suporta máquinas de até 3.500 watts de potência. Agora eu vou colocar o disco aqui, né, ou melhor, o suporte de disco. Vou colocar o disco para a gente fazer o teste agora na prática. Lembrando, primeiramente, tirar da energia. Vou utilizar aquele mesmo disco 80 que eu usei no vídeo passado. Tá bem grudado, agora vamos lá. O inconveniente agora é que você não liga mais aqui, né? Você tem que deixar aqui ligado e fazer o ligamento e o controle lá pelo dimmer, né? Então, se tratando de uma esmerilhadeira, vai ser obrigado agora a segurar com uma mão só, pelo menos para ligar. Bem, vamos para as considerações finais aqui. Primeiramente, acabei de tirar aqui, utilizei a máquina aqui em torno de 10, 12 minutos para fazer um lixamento aqui. Não está completo ainda, mas
Já deu para lixar outra parte ali, a gente já tem uma ideia do que funciona e do que não funciona. O aparelho nem esquentou, tá frio, tá? Aparentemente ele vai aguentar esse tipo de trabalho. Agora, quanto tempo eu não sei, mas na primeira impressão gostei do que ele propõe, que é diminuir realmente a rotação da sua esmerilhadeira. Então aqui está aprovado, a princípio está aprovado. Agora, o trabalho aqui no tampo ficou, esse lado aqui já tinha lixado no outro vídeo, né, com a rotação total da esmerilhadeira aqui, da Vesco, e a rotação, ou Esco, né, tanto faz. E esse lixamento novo aqui, ó, vou mostrar para vocês, em matéria de qualidade no lixamento, é a mesma coisa, sinceramente não mudou nada, tá? A única coisa que muda é que você consegue trabalhar com equipamento não tão agressivo, né, na madeira, e você consegue com certeza fazer lixamentos mais delicados. Aqui é aquela que eu tinha lixado semana passada. Eu estou tentando sentir alguma diferença aqui, mas não estou sentindo nada de diferente. Parece que essa aqui está um pouquinho mais lisa, mas pode ser impressão, pode ser porque eu acabei de lixar também. Eu não vou tomar isso como parte não. Está praticamente aqui idêntico ao toque aqui na mão. Então é isso. Vou deixar o link aqui de onde eu comprei este produto. Eu comprei no Mercado Livre. Não tenho mais nada a falar. Parece que vai funcionar bem quando eu precisar fazer um lixamento de forma mais suave com a esmerilhadeira. A esmerilhadeira aqueceu com a temperatura normal, ela está morninha, tá sempre quando eu trabalho com ela, ela fica morna, não esquenta demais, né? Eu não sei se a médio ou longo prazo pode ter algum dano ao motor da esmerilhadeira, mas eu acredito que não, até porque ela trabalha mais lentamente e mesmo assim, né, você trabalhando com o motor mais lento, a gente não força, pelo menos nesse tipo de trabalho a gente não vai forçar o motor, né? A gente sempre vai trabalhar com um lixamento ali de forma suave, sem apertar muito a superfície que estamos lixando. Então eu acredito que não tenha nenhum problema a médio e a longo prazo também não. Mas vamos ficar de olho. Se acontecer alguma coisa, eu conto para vocês. Bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre esse aparelhinho aqui, de grande utilidade. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.